A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Gálatas 3, 22. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Você já sabe que estamos estudando um tema maravilhoso. Já há 6 semanas estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e o tema principal é o Evangelho em Gálatas. Como o apóstolo Paulo trabalhou com a igreja lá na Galácia, com conselhos importantíssimos para a fé, para a vida espiritual dos nossos irmãos lá da igreja primitiva naquele período. E nós vamos ter um tema nesta semana aqui no programa, que é Caminho para a Fé. Dentro desse grande tema do Evangelho em Gálatas, nós vamos estudar um pouco sobre o caminho para a fé. Qual é este caminho? Como devemos olhar para este caminho que nos leva à fé? E para conversarmos sobre esse assunto tão importante e profundo da Palavra de Deus, 2 amigos estão visitando o programa. Pastor Ursulino Freitas, que está vindo de Minas Gerais, não é, pastor? Das Minas Gerais. Exatamente. Pastor Ursulino é presidente da Igreja Adventista para uma das regiões ali de Minas Gerais, a região central, não é, pastor? É a sua região ali. Associação Mineira Central. Pastor, um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu, pastor. Estamos felizes de estar aqui no programa Lições da Bíblia. Que bom. E ali a Associação Mineira Central, que é a sua região administrativa, qual é o destaque dela deste ano ou desses últimos meses? Quais têm sido os destaques, né? A Associação Mineira Central está comprometida com o evangelismo em 2011, sobretudo pelo fato de que sediará o evento da semana via satélite em novembro. Com o pastor, Então estamos, né? lá de vento em popa e os pastores muito motivados, a igreja bastante motivada. Estamos trabalhando para Deus. Evento que vai ser transmitido pela TV Novo Tempo, Com certeza, né? Vai ser uma bênção, o pastor Luiz Gonçalves. E Exato. que bom. Um prazer muito grande. O nosso abraço aqui carinhoso a todos os mineiros, especialmente aí os amigos desta região, lá das Minas Gerais, região central. Deus abençoe a todos. Temos TV aberta em vários lugares lá, pastor? Nós temos televisão aberta em vários lugares. Agora recebemos o otorgamento para Uberlândia, a maior cidade no interior. E estamos felizes com a expansão da TV Novo Tempo no território da Associação Mineira Central. Que bom, que bênção, viu? É uma bênção realmente vocês terem um contato com a TV Novo Tempo. Eu também tenho comigo aqui o pastor Haroldo Andrade. Tudo bom, pastor? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui no programa, na bancada do programa Lições da Bíblia. Pastor Haroldo, ele está numa área administrativa da Igreja Adventista como secretário de uma das regiões do Rio de Janeiro, a Associação Rio Fluminense. Pastor Haroldo, prazer aí recebê-lo e fica aqui já o nosso abraço para os amigos do Rio de Janeiro, daquela bonita região também do nosso país. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui participando desta programação, desse programa especial, Lições da Bíblia, que tem sempre buscado levar aos lares os conselhos práticos da Palavra de Deus. Que maravilha. Pastor, quais têm sido os destaques ali daquela região, ali no Rio de Janeiro? Nós temos uma região das 3 associações do Rio de Janeiro, a nossa Associação Rio Fluminense é que tem o maior território e o grande número de municípios ainda não penetrados. E o nosso desafio é plantar a Palavra de Deus nesses municípios. Que bom, pastor, ouvir notícias aí desta bonita região do Brasil, saber que a igreja vai expandir as comunidades religiosas nesses lugares é muito, muito bom. Vamos fazer uma oração para começarmos aqui o nosso programa. Convido você que está nos assistindo para orar comigo agora. Pai de amor e bondade, obrigado pela luz da Tua Palavra e pela oportunidade de estudarmos este livro sagrado e retirarmos dele importantes lições para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desta semana, muito interessante. O título é Caminho para a Fé. Nós vamos entender um pouco sobre como Deus tem trabalhado com a humanidade, como Deus fez uma aliança com Abraão, por exemplo, e tem mantido esta aliança com seus filhos até os nossos dias. Qual é este caminho para a fé? Eu começo aqui conversando com os nossos amigos
dizendo o seguinte, e fazendo ao mesmo tempo uma pergunta. É muito bom nós sabermos que Deus não nos deixou sozinhos nesse mundo de pecado, né? Porque às vezes alguns falam por aí, Deus criou esse mundo e largou aí, né, esse povo sofrendo aí, cheio de problema. Mas como é bom sabermos que Deus não nos deixou sozinhos aqui, não é? Esta é a boa notícia, né? Sabermos que temos um Pai que nos ama e estar perdido, estar desorientado, sobretudo em termos espirituais, é terrível. Com certeza. Mas a boa notícia é esta, não estamos sós, Deus está conosco. E Ele não só traçou o caminho, como Ele vai conosco e Ele é o nosso guia, o Espírito Santo é que nos conduz por esse caminho. Exatamente isso. Pastor Haroldo, de que forma Deus, na sua visão como pastor já experiente, Deus não nos deixou sozinhos nesse mundo? Especificamente, Ele permitiu que a humanidade tão desorientada recebesse um presente, que é a graça salvadora através de Jesus Cristo. E isto nós entendemos através das maneiras como Deus conduziu o seu povo desde o princípio até a vinda de Cristo. Agora, dentro do estudo desta semana, nós vamos entender o papel da lei de Deus. No mundo tão desorientado, no meio de uma população tão carente de instruções, Deus coloca uma norma de conduta, de orientações, para mostrar aos seus filhos que eles têm um caminho para seguir. Sim. Eles não estão perdidos, não precisam ficar perdidos pelo caminho. Eles têm um caminho correto, uma orientação segura. Exatamente, é muito bom saber disso. Quando a gente lê superficialmente a epístola de Paulo aos Gálatas, a gente tem aquela tentação superficial de achar que Paulo estava indignado com a lei de Deus e contra a lei de Deus, né? É interessante isso, porque a gente vê como Deus tem trabalhado na humanidade e Paulo tinha um objetivo ao trabalhar com os nossos irmãos lá na Galácia, que estavam indo totalmente para o legalismo. E às vezes alguns usam esses argumentos de Paulo no livro de Gálatas para se referir que nós não precisamos da lei de Deus, dos caminhos de Deus em nossa vida. Como é que a gente pode entender o que essas pessoas tentam falar hoje, tentar usar os escritos de Paulo para dizer, olha, ele é contra a lei de Deus, ele não está preocupado com a lei de Deus. O que o senhor pensa sobre isso, pastor? A ênfase do apóstolo Paulo na graça é tão grande, e ele mostra que a salvação é pela graça de Cristo, mediante a fé, que algumas pessoas chegam a interpretar de forma errônea, achando que a lei de Deus e os evangelhos são contraditórios. Mas não é isso que Paulo está mostrando ali. Ele está exatamente valorizando o fato de que é pela fé em Cristo que somos salvos, mas as promessas de Deus e os ensinamentos do Senhor revelados no Evangelho incluem a lei. Sim. Nós certamente iremos analisar um pouco o papel da lei na salvação, no contexto da salvação, mas a ênfase de Paulo em cima da graça de Cristo para a salvação do pecador dá a algumas pessoas a ideia errônea de que a lei e o Evangelho são contraditórios. E até tem aquele texto de Gálatas 3:21, pastor, que é um texto interessante, não é? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Que promessas são essas aqui? Elas foram feitas a quem, essas promessas? Essas promessas foram feitas a Abraão. O pai da fé. O pai da fé, antes da formação da nação israelita. Antes de Moisés, antes do cativeiro no Egito, antes do Êxodo, né? Antes do Sinai, antes de toda aquela história. Então, é um tema até certo ponto polêmico, quando as pessoas veem apenas um lado da questão, ou usam apenas alguns textos de Paulo, especificamente alguns de Gálatas, e esquecem de outros textos do próprio livro de Gálatas e também do livro de Romanos, onde Paulo aborda claramente sobre esse assunto. Eu entendo, e infelizmente, a má compreensão do papel da lei e o papel do Evangelho faz com que algumas pessoas imaginem que no céu teremos duas classes de salvos. Um grupo de salvos pela lei, antes de Cristo, e um grupo de salvos pela graça, depois de Cristo. Enquanto que a Bíblia mostra claramente que a salvação é unicamente pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Mesmo lá para Abraão. Perfeitamente. Então, por que Abraão é chamado pai da fé?
porque ele exemplificou em sua vida as orientações que recebeu de Deus. Ele viveu de acordo com as orientações, ele obedeceu, ele confiou nas promessas de Deus e seguiu o caminho perfeitamente. Então, eu claramente entendo assim, pelo que percebo da palavra de Deus, que a diferença entre os crentes do período de Abraão e até a cruz, e nós que estamos da cruz para cá, é só uma questão de posicionamento no tempo. Ou seja, quem viveu antes da cruz, quando eles sacrificavam os animais que apontavam para Cristo, eles viam no futuro o Redentor que viria. Hoje, quando nós adoramos a Deus e cremos a nossa salvação pela graça, nós acreditamos num evento que aconteceu no passado. É só uma questão do ponto de vista da cronologia do tempo. Eles estavam antes da cruz e nós estamos depois da cruz. Mas a graça é a mesma para os dois grupos. Que maravilha. Pois não, pastor. O problema é que havia ali alguns judeus, cristãos judeus, que acreditavam de forma errônea que a lei tinha poder de salvar. E aí estava, com base nessa interpretação errônea de algumas passagens do Antigo Testamento, toda a confusão na cabeça deles, e Paulo queria então E Paulo, resolver isso. alguns deles se tornaram até adversários de Paulo, né? Certo. Adversários fortes, porque a igreja cristã daquele período era uma igreja que tinha, assim, alguns fariseus que estavam se convertendo, homens muito ligados à tradição judaica, aos aspectos cerimoniais da lei, não é? E Paulo tinha muitos adversários ali na igreja na Galácia e complicou um pouco o trabalho dele, né? Agora, quais eram os conceitos errados especificamente, eu quero que vocês dois comentem isso, os conceitos errados que especificamente esses adversários de Paulo acabavam defendendo, né? Em relação à lei, aos costumes do povo judeu. Na Epístola aos Gálatas, o ponto central da controvérsia é a questão da circuncisão. Sim. Porque era uma cerimônia ou um ato que era praticado desde o tempo de Abraão e que distinguia o judeu das demais nações. Era também um sinal religioso. Só que com a igreja cristã, no surgimento da igreja cristã, a circuncisão deixou de ter sentido. Porque era um cerimonial. Era um cerimonial. Né? E foi substituída aqui para nós pelo batismo, que é a experiência externa. E como as pessoas veem que você é uma nova criatura, entregou-se a Jesus, a porta de entrada para o reino de Deus. Né? Então, o ponto central da controvérsia na Galácia era a questão da circuncisão. Porque haviam muitos judeus conversos ao cristianismo que apoiavam e defendiam com unhas e dentes, de maneira ferrenha, e fazendo oposição muito forte a Paulo, por causa dos novos conceitos que Paulo estava introduzindo. Sim. De que algumas cerimônias, ou as cerimônias, não tinham mais sentido à sombra da cruz. Né? Interessante isso que o senhor está falando, pastor, porque aqui, nesse aspecto, pastor Ursulino, os nossos irmãos conversos gregos estavam sendo pressionados pelos judeus a cumprir aquilo que eles precisavam cumprir. Só que os cristãos judeus já não estavam cumprindo mais aqueles rituais, mas queriam que os gregos cumprissem, né? A gente entende que com base nessa cultura judaica, que os recém-convertidos cristãos judeus, eles estavam de forma errônea entendendo que a lei tinha poder para salvar, para dar vida espiritual. E então, nesse legalismo, aí eles queriam obrigar os gentios a seguirem as suas ideias. E a lei não traz vida espiritual, ela é fria, ela mostra o pecado, né? A função da lei, basicamente, é essa, não? Ela não tem a função de salvar do pecado, de dar salvação a alguém, mas apenas de mostrar, falar, olha, tem algo errado aí. Perfeito. Né? Se a lei tivesse essa função, esse poder de ser um meio de salvação, nós teríamos no céu, então, pessoas salvas de outra forma, fora do plano de Deus. Então a lei foi dada para orientar, para ajudar a compreender, proteger e assim por diante. Nós iremos ver mais adiante em algumas questões como seria o papel da lei, não é? Como ela nos beneficia. Exatamente. O senhor ia falar, pastor? A Bíblia é muito clara em apresentar o fato e declarar que unicamente Deus, esta é uma faculdade exercida unicamente por Deus, pelo Espírito Santo, em dar vida ao homem. Isso não é o papel da lei. É verdade. Bom, então, nesse aspecto, a lei, ela seria contrária às promessas de Deus? Para a gente fechar esse bloco aqui, irmos para o intervalo.
De modo nenhum. E o próprio Paulo responde isso, porque quando ele viu que os argumentos dos judeus em cima da lei estavam levando para esse caminho, ele faz essa indagação. Seria, porventura, a lei contrária à promessa? Estaria a lei em contradição com a promessa? E diz, de modo algum. A lei é uma parte da promessa. A lei faz parte do desenvolvimento da promessa. Interessante, não dá para dissociar isso. Não dá para, elas estão juntas. Lei e evangelho. O evangelho é a promessa da salvação. Lei e evangelho estão caminhando juntas, como as duas faces de uma moeda. Elas não podem ser desassociadas. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Estamos voltando para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. É sempre bom estudarmos a Palavra de Deus juntos e oferecermos também a oportunidade de você conhecer mais da Palavra de Deus. E é isso que eu faço nesse momento, oferecendo para você a série Princípios. É uma oportunidade que você tem de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, os planos de Deus, as doutrinas bíblicas, através de um material muito bonito, muito bem preparado, diagramado, que valerá a pena você ter em sua casa, em seu escritório, em sua pasta, em seu bolso, em seu carro, porque você tem conselhos maravilhosos da Palavra de Deus neste material. E a gente vive numa época em que as pessoas estão sedentas por conselhos da Palavra de Deus. E ter um conselho sempre à mão, sempre vale a pena. Então, para você solicitar esse curso bíblico, que você vai receber gratuitamente em sua casa, basta escrever uma carta para o endereço que está aparecendo aí, solicitando, ou um e-mail para o e-mail do programa, um recadinho no blog pedindo, e a nossa equipe vai fazer chegar com muito carinho até o seu endereço este material extraordinário. Então, não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos conversando aqui com dois pastores amigos, pastor Haroldo Andrade, pastor Ursulino Freitas, que vem representando um Rio de Janeiro, outro as Minas Gerais. E estamos conversando sobre esse tema tão importante, a lei de Deus no conceito ali do povo judeu e da igreja cristã primitiva. Estávamos falando que a lei não é contrária às promessas de Deus, pastor. Agora tem um texto ali, Gálatas capítulo 3, verso 23, que Paulo diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Como é que a gente pode entender esse texto aqui, à luz das promessas de Deus? Entendemos que Paulo aqui estava fazendo um contraponto. A posição do papel da lei antes da vinda de Cristo e o papel da lei prosseguindo, né, na sua caminhada de orientações. A referência maior de Paulo aqui é ao papel do próprio Cristo, da graça de Cristo. Quer dizer que a lei cumpriu o seu papel, ela tem um papel a ser cumprido. Cristo vem e cumpre o papel da lei. É uma referência ao papel primordial de Jesus Cristo na salvação através da fé, e a lei cumpre essa... E a lei exigia a morte do cordeiro também, né? Ela era uma exigência, estavam prisioneiros mesmo da lei nesse aspecto, né? Exatamente, porque o pecado, ele exige o derramamento de sangue. A Bíblia diz que não há perdão sem derramamento de sangue. A remissão, né? O perdão. Portanto, a lei exigia. O pecador, ele apresentava o cordeiro que era sacrificado. A ideia é que, ao sacrificar o cordeiro, ele estivesse arrependido do pecado, contrito, e ao sacrificar o animal, ele estava apontando para o futuro cordeiro de Deus que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Que coisa impressionante, não é? E pastor
Ursulino, pois não. Dentro desse contexto, devido à extensão do pecado e às limitações do papel exercido pela lei, nós podemos entender perfeitamente que a promessa de vida eterna, ela acontece unicamente pela fidelidade do sacrifício de Cristo em nosso favor. Então Jesus cumpriu, como disse o pastor Haroldo, as exigências da lei para que nós pudéssemos, por sua graça, recebermos a promessa de vida eterna. Ou seja, ele estava ali morrendo em nosso lugar, no lugar da humanidade, pagando um preço que ele não precisaria ter pago, né? Mas ele ofereceu-se por estar ali naquele momento para cumprir uma exigência que a Bíblia exigia, né? Que o pecado exigia. Agora, Paulo usou a frase debaixo da lei 12 vezes em suas cartas. Interessante isso, né? Mas ela, dependendo do contexto, ela tem conotações diferentes. É o que eu percebo também aqui em Gálatas, tal. Ele usou esses termos, mas às vezes, dependendo do contexto, ela pode ter um sentido diferente. Como é que a gente pode entender essa questão dos sentidos, dos diferentes sentidos de debaixo da lei? Um desses aspectos é quando nós entendemos que debaixo da lei está vivendo sob a condenação da lei. Aqueles que estão vivendo nos seus pecados. Exatamente, já estão entregues ao pecado, não tem outra alternativa a não ser a condenação. Esse é um dos sentidos, né? E a outra forma é entender debaixo da lei como se fosse uma outra alternativa da salvação. Fazer da lei a sua tábua de salvação. Legalismo. Perfeitamente. Seria o legalismo. Então nós temos dois caminhos bem distintos. O legalismo, que é fazer com que a lei seja o seu meio de salvação, através dos próprios méritos, da prática da lei, obter a salvação, que é uma alternativa que a Bíblia não apresenta. A Bíblia não apresenta isso como alternativa, só existe a salvação pela graça de Cristo Jesus. E a outra que é viver debaixo da condenação da lei, né? Para ambos os casos, Jesus é a solução. Porque ele é para quem a lei aponta. Exato. Então, se você segue a orientação de que a lei te apontou para Cristo, você não tem por que ficar preocupado com as práticas legais da lei para obter a salvação. E se você tem uma nova vida com Cristo e aceita Cristo como Salvador, também não viverá sob a condenação da lei, porque seus pecados foram perdoados. É interessante esses diferentes sentidos, né, pastor Ursulino, que a gente fica impressionado com isso. Exatamente pelo fato de que a lei não pode expiar o pecado, é que aqueles que acreditam nisto entram em desespero. Porque ela não tem, ela não exerce o papel de expiar o pecado. É a graça de Cristo que nos redime do pecado. Mas aqueles que acreditam que a lei de Deus, ela tem poderes para isso, para isso, então eles entram em desespero. E aí, então, pelo fato de ela não ter poder para expiar o pecado, a violação da lei, ela leva à condenação e o indivíduo entra em desespero. Interessante que quando se cremos que pelos regulamentos da lei nós teremos força espiritual para vencermos o pecado, nós estamos numa rota de colisão com a verdade. Nós não temos e não podemos crer dessa forma. Salvação, quando se fala em salvação, é na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. A lei não tem essa função, jamais teve e jamais terá essa função específica. Agora, a lei, então, se ela não tem essa função de salvar, ela se torna uma espécie de um vigilante, um vigia dentro do povo de Deus. Ela está sempre vigiando, não dorme nem de dia nem de noite, se ela pudesse ter vida nesse aspecto, né? Sempre lá. Eu olho para ela e eu vejo, estou com um problema. Ela está me acusando ali, né? Seria mais ou menos essa a ideia, pastor? É verdade. Essa é uma ideia, de que a lei atua como alguém que está à espreita, vigiando, né? Mas não é o conceito perfeito que Paulo quer passar para nós. Embora a palavra usada por Paulo possa ser traduzida como vigiar, mas é mais no sentido de proteger, não de espiar para ver se você está fazendo a coisa errada, mas de te proteger. A lei, os mandamentos, as orientações de Deus são todas dadas no sentido de proteger os seus filhos, porque Deus nos ama. Ele não quer que vivamos de maneira
desvairada, de maneira sem compromissos. Né? Eu ouvi de uma amiga de minha filha, que estudavam juntas num internato da Igreja Adventista, lá no Rio Grande do Sul, e essa amiga da minha filha disse assim: olha, eu aprendi aqui no internato que quanto mais eu obedeço os regulamentos internos e as normas da escola, mais liberdade eu tenho. Eu fiquei pensando, olha só, ela foi madura, né? Era uma adolescente, ela entendeu o seguinte, que ela era protegida pela lei nesse aspecto, né? Quanto mais ela se colocava conforme os regulamentos daquela instituição, mais liberdade ela tinha. Interessante a análise que ela fez, é bem dentro disso. O senhor está falando, ela serve como protetor, né? Se nós usássemos como ilustração as leis de trânsito, elas não foram feitas para que os guardas ficassem atrás dos semáforos apenas para multar. Apesar que alguns ficam, né? É verdade. Mas a lei não foi dada específica para isso. Sim. A ideia da lei, do limite de velocidade, de não cruzar o sinal vermelho, é para proteger a vida, tanto do motorista como do pedestre. Exatamente. Então, a lei tem essa função, as orientações de Deus foram dadas no sentido de nos proteger. De proteção, né? Interessante que o apóstolo Paulo se aprofunda tanto aqui, apresentando o papel que a lei desempenha na vida dos seres humanos, que ele apresenta exatamente como as pessoas estão sob a tutela da lei. Essa proteção que foi colocada, no sentido de que ela atua como um alerta para que eu possa, diante das suas instruções, não pecar contra Deus. É interessante isso, poder olhar realmente. a lei como uma proteção e estarmos sob a tutela da lei. É muito interessante aqui o livro de Gálatas, capítulo 3, versos 19 a 24. A gente não vai ler tudo porque é um trecho grande, mas você pode acompanhar aí na sua casa. É um trecho que a gente deveria ler até com oração e muita atenção, não é? Porque algumas partes ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, está se referindo a Cristo aqui, não é isso? A quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, ele responde, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Interessante essa visão do apóstolo Paulo, né? Bem dentro daquilo que nós estávamos comentando. Até vir Jesus pagar o preço do pecado da humanidade, realmente a lei ela estava acusando e exigindo o pagamento. Foi pago com a vida do Senhor Jesus e ela agora continua mostrando. Falou, olha, agora você tem vida. Você quer continuar tendo vida? Anda assim, ó. Né? Anda dessa forma. Isso se torna, então, um aspecto muito importante na nossa vida, pastor Haroldo, até como motivo de vitória sobre o pecado, não? Sim, porque quando nós rompemos com o pecado e aceitamos o que Jesus fez em nosso lugar, nós não estamos mais sob a condenação da lei. Sim. A lei que tinha aquela função de mostrar o pecado e, ao mesmo tempo, condenar aquele que não aceitasse, né, a sua orientação. Quando nós aceitamos a Cristo e fazemos comunhão viva com Ele, então a lei já não tem mais poder de nos condenar, porque nós já fomos salvos, não é? Salvos. Estamos garantidos. Jesus é o penhor, Ele deu a garantia da nossa salvação, Ele pagou a exigência da lei. Agora, pastor Ursulino, em nossos dias, olhando para a nossa sociedade, o panorama que a gente vive, a gente consegue encontrar pessoas ou grupos que ainda tentam buscar salvação por obediência, por sacrifícios, por pagamentos de promessas. Isso é possível encontrar por aí? Infelizmente isso existe. Há muitas pessoas que acreditam nesse aspecto de salvação pelas obras.
E isso é muito perigoso. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo queria corrigir ali, com aqueles irmãos lá da Galácia que até se colocavam como adversários dele. Exato. E queriam impor isso aos gentios. Na realidade, a salvação é pela graça de Cristo. E como disse o pastor Haroldo, quando a nossa vida religiosa é uma religião de relacionamento com Jesus, então obedecer à lei, seguir as normas da palavra de Deus, tornam-se uma reação espontânea pela fé em Jesus. É o caminho que Jesus nos traçou no sentido de crermos em sua graça, tê-lo como nosso paradigma, como nosso modelo, e então naturalmente nós obedeceremos por amor, por gratidão ao que Jesus realizou em nosso favor. Exatamente. Esses dias eu vi uma matéria na televisão de uma pessoa que se autoflagelava com um pedaço de chicote, com pontas de metal, cortando as costas, tal, se ferindo. E na reportagem ali, a pessoa perguntou por que ela fazia aquilo. Não, é porque eu estou me purificando. Eu estou agradando a minha divindade, o meu Deus, para receber o seu perdão e ter uma vida feliz. Aplacar a ira. Aplacar a ira. Eu fiquei pensando, poxa, que coisa mais triste isso, não? É uma pessoa que busca a salvação dentro do sistema religioso dela com um sacrifício pessoal, um prejuízo da sua vida até. E não é isso que Deus está dizendo. Deus é o Deus da vida, não é? Alguns acham, não, mas porque judeus, adventistas que guardam a lei de Deus, eles estão buscando salvação pelas obras da lei. Bom, eu posso dizer pela igreja adventista, né? Eu sou um adventista, né? Eu posso dizer por mim mesmo. Pelos judeus eu não posso responder, mas pela igreja adventista nós não ensinamos isso, né? Se alguém disse para você que a gente ensina, eu faço um desafio para você. Vem estudar a Bíblia. E aqui eu acabei de oferecer um curso bíblico para você, né? Peça e veja em que realmente acreditamos, tá bem? Nós amamos ao Senhor Jesus e queremos fazer dele sempre a nossa única e exclusiva tábua de salvação no nosso penhor, não é? Esse é o ponto. Perfeito. Com relação aos judeus, a gente poderia acrescentar um detalhe interessante. Eles receberam todo aquele sistema de leis, leis cerimoniais, a lei moral, leis de saúde, e eles tinham tanta preocupação em observar aqueles ritos que eles criaram outras leis para ajudá-los a guardar a lei. E aí eles tropeçaram. Foram fazendo emendas. Exatamente. Né? Fizeram tantas emendas que guardar a lei era um fardo tão pesado que eles mesmos não conseguiam. Eles ensinavam as pessoas, os líderes, né? Eles ensinavam as pessoas, mas não conseguiam fazer. Exato. Quando nós guardamos a lei, motivados pelo amor salvador de Cristo, ela não é um fardo. Claro. Interessante, pastor. Suave, né? Pastor Haroldo, interessante que Deus concedeu a lei para os filhos de Israel para ser uma bênção, não para ser um fardo. Perfeito. E eles criaram estes regulamentos e estes conceitos justamente dentro da sua ideia errônea da obediência à lei, e isso tornou-se um fardo. Um fardo, Mas a lei foi dada para ser uma bênção para a humanidade. Toda vez que o ser humano quis dar ajuda para Deus, não deu certo, né? Sim. Agora, com relação aos adventistas, pastor, somos adventistas, não é? Graças a Deus, estudamos a Bíblia, conhecemos, tivemos uma nova compreensão do papel da lei, do papel da salvação. Então, veja bem, quando um adventista observa a lei, motivado erroneamente, ele se coloca na situação do judeu. Sim, está perdido. E por isso, às vezes, é criticado por alguém pelo fato de estar tentando guardar a lei como os judeus estavam guardando naquela série de emendas que eles fizeram. E encontramos alguns assim. Perfeitamente. Como nós encontramos algumas pessoas que criticam os adventistas por estarem assim, por fazerem assim, porque também não entendem que quando Jesus veio, ele veio livrar a lei de Deus de todo esse embaraço que os judeus colocaram, todo esse conteúdo, esse fardo pesado que foi colocado na lei de Deus, que não está na Bíblia. Você não encontra na Bíblia regulamentos para guardar o sábado, regulamentos do que é o adultério. Isso não está na Bíblia, mas os judeus acrescentaram isso.
Então, isso realmente era um fardo. Agora, como nós procuramos guardar a lei, como Jesus veio ensinar. Ele ampliou o conceito da lei. Exatamente. Por exemplo, a questão do adultério, o mandamento do adultério. O judeu compreendia que o adultério ele só era consumado quando havia a prática do ato sexual. Jesus veio e disse assim, não, quando você pensou impuramente no seu coração, você já pecou. Então ele não amenizou a questão da lei. Ele tornou-a mais clara. Ele ajudou o entendimento, ele ampliou o significado da lei. E assim com outros mandamentos também. Por um aspecto até mais duro, né? Perfeitamente, parece até que ficou mais difícil, né? É. Olha, nós vamos para mais um intervalo e em seguida voltamos para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Este é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, cujo foco está sendo Caminho para a Fé, um estudo mais aprofundado sobre a importância da lei de Deus para o cristão, mostrando que ela se torna importante como um tutor, como algo que nos ajuda na vigilância contra o pecado. E eu gostaria de resgatar justamente a partir deste ponto da lei como um tutor, porque nós temos um texto bastante interessante que está no verso 24, capítulo 3. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra agora. Gálatas capítulo 3, verso 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que seria esse aio, pastor Ursulino? Interessante esta expressão, porque no verso 23 o apóstolo Paulo apresenta o fato e descreve a lei como uma força vigilante e protetora. E agora ele diz que a lei funciona como um tutor, como um aio. Isso nos lembra a ideia que havia na sociedade romana de um escravo que era colocado como um pedagogo, alguém que pudesse cuidar dos filhos ainda crianças do seu senhor, e fizessem com que eles não só aprendessem do seu tutor as virtudes, como as praticassem. E a lei funciona como tutor nesse sentido. A palavra aio aqui é no sentido de sermos instruídos, orientados pela lei e, sobretudo, conduzidos a Jesus Cristo, que é quem tem a virtude a ser seguida fielmente. A lei como um tutor. Interessante isso, né, pastor? Aio, uma palavra difícil até de ser traduzida do original, né? A origem vem lá do mesmo, nós temos o pedagogo, não é? Em nossa língua. Da ideia de alguém que é um guia. E essa realmente é a função pela qual a lei foi dada. Guiar. Quando alguém sacrificava, a sua visão era guiada na direção de Cristo, no futuro. Quando nos referimos à lei moral, a lei que revela o pecado como um espelho, ela nos mostra o pecado, mas ela não pode fazer mais nada além disso. Mas ela guia para quem pode solucionar o problema. Ela diz assim, olha, você é um pecador, você é um adúltero, você é um ladrão, você é um mentiroso, você é um idólatra, seja qual o mandamento que você está quebrando, a lei está te mostrando qual é. Mas ela não soluciona mais nada além daquilo. O papel dela é mostrar, mas ela diz assim, eu sei quem pode resolver o teu problema. E então aponta a Cristo. Ela nos conduz. Ela conduz a Cristo, guia até Cristo, que é a solução. Essa ideia que o pastor Haroldo colocou, ela é interessante. Sim. O papel da lei como espelho, apenas para que possamos, contemplando a lei, perceber a sujeira na qual estamos envolvidos, em que estamos precisando ser purificados. Mas somente o sangue de Cristo e a graça de Jesus é que nos purifica, a lei não tem esse papel. Ela é um tutor, é um guia que nos conduz a Cristo ao mostrar-nos o nosso pecado. E então, pastor, aqui claramente que a gente vê que não há papel contraditório. A lei faz o seu papel e o Evangelho faz o seu. A lei mostra o pecado,
A lei revela o erro, mas a graça é que purifica. É como a água que lava. O espelho mostra a sujeira, mas a água é que lava. Então, não há contradição. Elas trabalham em conjunto. São as duas faces de uma moeda, como nós referimos anteriormente. As duas faces de uma moeda. Uma que aponta o erro e outra que aponta a solução. Maravilha, né? Que coisa interessante. Então, se você tem tido dificuldades para entender esse assunto, dá para a gente poder fazer um paralelo perfeito aqui agora. A lei nos mostra e ela diz, olha, eu sei quem tem poder para ajudar você no seu adultério, nas suas mentiras, no roubo, na falta de respeito para com o nome de Deus, na desonra a pai e mãe, na idolatria. Eu sei quem tem, eu não tenho, mas sei quem tem. Isso deve nos motivar a buscar a Cristo Jesus a cada dia em nossa vida, porque apenas Ele tem esta possibilidade, esta condição de nos trazer salvação e perdão. Então, nesse aspecto, vem aqui a última parte do Lições da Bíblia desta semana, que seria o papel, a lei na vida do cristão, a lei na vida do crente. E eu queria que a gente comentasse um pouco agora sobre isso, para a gente poder fazer com que os nossos telespectadores e nós todos aqui também entendamos melhor. Pastor Ursulino, vamos falar um pouquinho sobre esse papel na vida do crente, a lei e o cristão. O cristão é redimido pela graça de Jesus. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura, não há condenação. Ele é salvo pela graça de Jesus. Não mais estamos sob a condenação da lei. Na realidade, quando a lei revela o meu pecado e mostra a minha necessidade de Cristo, e eu vou em busca do perdão de Cristo e da paz para o meu coração, tendo a certeza, a convicção de que fui aceito por Jesus, redimido por sua graça e recebido pela adoção como filho de Deus, então este coração cristão, convertido a Jesus, de um relacionamento íntimo com Cristo, sente-se em paz porque não há condenação sobre ele. É interessante essa visão também. A sua visão, pastor, sobre esse assunto. Eu concordo com as palavras, como ele colocou, de que em Jesus o indivíduo não tem nenhum... a condenação não há mais sobre ele. Ele não tem mais uma sentença sobre ele. O que ele tinha que pagar já foi pago. A penhora já foi resgatada. O sequestro já foi pago. O débito já foi cancelado. Jesus pagou a dívida e não há mais a condenação. A lei que condenava agora não condena mais, porque nós fomos justificados pela graça, salvos em Cristo Jesus. E quando isso acontece, aí é como diz Paulo no livro de Romanos, há uma paz no coração. Temos paz com Deus. Quando isso acontece, temos paz com Deus. São as bênçãos da justificação. Sim. Agora é interessante notar, pastor, que nós temos, como resultado de termos sido perdoados por meio da graça de Cristo, o nosso relacionamento com a lei se torna diferente. Isso não significa que a lei moral não seja mais aplicável. Estamos salvos pela graça de Jesus, mas isso não anula em nossa vida cristã o relacionamento com a lei. Ela continua exercendo o seu papel. Porque dentro do contexto do papel de Cristo como nosso advogado, se cometermos pecado, nos achegamos a Ele no trono da graça e Ele maravilhosamente nos perdoa. A graça de Cristo em nossa vida não nos isenta de termos a aplicação da lei em nosso viver, exercendo o seu devido papel. Exatamente. Eu gosto muito desse texto aqui, verso 28 do capítulo 13 de Gálatas, que diz: Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É o Israel espiritual. Israel espiritual. Aqui é que está o grande... então, todos nós que aceitamos a Cristo fazemos parte desse Israel espiritual, pastor? Perfeitamente.
Temos como pai Abraão. Temos como pai Abraão, o pai da fé. E temos a Jesus como nosso resgatador. Que coisa linda isso, uma coisa muito bonita. Então veja, você que está nos ouvindo agora, você aceitou a Cristo Jesus? Você faz parte do Israel espiritual. Cristo Jesus é o seu Senhor e você vai ser herdeiro das promessas de Deus feitas lá para Abraão, né? De que o descendente dele faria uma grande obra. Veio o descendente, Jesus, né? Pagou esse resgate, fazemos parte desse Israel espiritual. Temos uma pergunta que foi enviada por um telespectador que fala um pouco sobre essas lutas referentes à vida cristã, as vitórias, as promessas de Deus. Vamos ouvi-la agora. Muitas vezes lutamos para entender como vencer o pecado em nossa vida. Mas na Bíblia, como nós podemos encontrar essas promessas que nos ajudam a vencer o pecado? Já que estamos falando de vitória aqui, né? E a lei e o cristão, né? Como é que a gente pode ter vitória se a gente vai ter algo que nos condena? Como é que a gente pode responder aquilo para esse rapaz? Esse é um conceito interessante, porque parece-me que esse conceito é muito comum entre os seres humanos. Nas lutas contra o pecado, o que eu posso fazer para ter a vitória? E aí que está o problema. É que em vez de nos preocuparmos em nos aproximarmos de Jesus e seguirmos os seus passos e vivermos à semelhança de Cristo, nós estamos mais preocupados em o que eu posso fazer. Eu não posso fazer nada, é a graça de Jesus em minha vida, no meu relacionamento com Ele, que me dá a vitória. E aí, pastor, o que o senhor diria para ele? O cristão, ele é convidado a viver uma vida com Cristo, a partilhar o caminho de Cristo, a andar com Cristo. Paulo chama isso de novo nascimento, uma nova criatura. Então, quando nós mantemos essa comunhão com Cristo, a nossa vitória é garantida. Nós vamos ter lutas? Vamos, mas nós temos a vitória garantida. E o único meio de conseguir a vitória sobre o pecado é andar com Cristo. Quanto mais próximo de Cristo, mais distante do pecado. Quanto mais próximo do pecado, mais distante de Cristo. Então, é uma via que nós temos que caminhar ao lado de Cristo para vencer, e a vitória é diária. Que maravilha. Olha só, vitória diária quando você caminha com Cristo. Nós já estamos chegando no final do programa e eu gostaria que vocês dessem aqui uma mensagem, cada um, para os telespectadores. Vamos começar com o pastor Ursulino. Dá a sua mensagem final, por favor, pastor. Querido amigo, eu quero chamar a sua atenção para Gálatas 3:24, onde a palavra de Deus é muito clara, dizendo: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Na realidade, a lei revela o pecado, mas ela também, ao mostrar-nos o pecado, nos leva a sentir a necessidade de Cristo. E é Cristo unicamente que nos salva. A vida cristã precisa ser vivenciada numa íntima relação com Jesus. E ao vivermos com Cristo e aceitarmos o seu sacrifício em nosso favor, e termos a certeza de que somos salvos por sua graça, então nós poderemos ter um relacionamento feliz, de liberdade, para cumprir as normas da lei de Deus. Eu tenho certeza que se você seguir a Cristo fielmente, a sua vida e o seu relacionamento com as normas da lei será um relacionamento diferente. Pastor Ursulino, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério também, tá bom? Obrigado. Pastor Haroldo, sua mensagem final também. Eu queria também deixar uma palavra de motivação para você que está estudando a Bíblia, você que quer conhecer mais a palavra de Deus, especialmente conhecer a lei de Deus. Se você é um cristão, você não pode ter oposição à lei de Deus. Você não pode odiar a lei de Deus. Às vezes a gente escuta comentários de cristãos como se estivesse odiando a lei de Deus, como se a lei fosse contrária à salvação. Eu gostaria de ler um texto que está no Salmo 119, onde o salmista coloca claramente o seu desejo com relação à lei de Deus. Salmo 119, o versículo 97. O Salmo 119 é um salmo especificamente falando da lei de Deus. E aqui diz então: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo.
O desejo do salmista de meditar na lei de Deus todos os dias, amar a lei de Deus, deve servir de motivação para nós também. Buscar andar com Cristo, seguir as suas orientações, seguir os seus preceitos e fazer da lei de Deus a motivação para vivermos em harmonia com Ele. Porque chega de desarmonia no mundo. Nós vivemos um mundo desarmonioso, necessita de orientação, e a lei de Deus é como uma cerca que nos protege, que nos liberta dos perigos e nos indica a solução, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Seja feliz, ame a Deus e ame a sua lei. Pastor, muito obrigado pela sua participação também no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado. E eu quero convidar você para orar comigo agora. Bondoso Deus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra que acabamos de ter. Tu nos dês a vitória em Cristo Jesus e o equilíbrio para andarmos contigo, praticando a Tua Palavra, hoje e sempre em Teu nome te pedimos. Amém.